E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal L. Gustavo Exercícios e Projetos do Livro. No vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade ao curso básico de Arduino, seguindo a didática do livro de Arduino básico de Michael Roberts. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o projeto 25 e vamos iniciar a parte de servo-mecanismo. Nós vamos fazer nesse projeto o controle de um servo. No projeto seguinte, nós vamos controlar 2 servos pelo monitor serial. E no projeto de número 27, nós vamos fazer o controle de dois servos por meio de um joystick. O servo motor é esse componente aqui. E eu vou te mostrar algumas aplicações básicas desse componente. Vamos lá? Bem, servo-mecanismo, projeto de número 25, controle de um servo. Então, vamos adiante. Vamos precisar de um Arduino, jumpers, protoboard, microservo e um potenciômetro. Nós vamos fazer o controle de um servo por meio de um potenciômetro. Mas, antes de irmos a fundo no nosso projeto, vamos para algumas definições importantes. Servos, geralmente, ele é um motor com um sistema de feedback para auxiliar no controle de posição. Tipicamente giram 180 graus e existem também servos de rotação contínua e é possível você modificar um servo desse para ele ser um servo de rotação contínua. Então, um servo nada mais é do que um motor com um sistema de feedback que serve para diversas aplicações. Aviãozinho de controle remoto, carros de controle remoto no sistema de direção, barco de controle remoto para controlar o leme, juntas móveis de braços robóticos. Então, todos aqueles pequenos movimentos. Olha, esse é um dos componentes mais importantes na robótica. Imagine você controlar o dedo de um robô, a mão de um robô. Você fazer qualquer controle de movimento de robô, você precisa ter servos-mecanismo e você precisa ter circuitos de controle para colocar o motor na posição precisa que o robô ele precisa estar. Ou a mão do robô precisa estar. Ou o braço do robô precisa estar. É um dos componentes essenciais na robótica. Servos motores. Então, é de suma importância nós aprendermos, entendermos, porque ele vai ser basicamente o componente elementar no mundo da robótica. Você pode utilizar como os olhos do robô. Imagine você colocar um sensor ultrassônico aqui e você fazer a varredura se existe algum objeto próximo antes do robô se movimentar. Veja como é importante. Você pode também utilizar o servomotor no capacete do Homem de Ferro, para o capacete abrir e fechar. Eu não coloquei aqui, mas você pode também aplicar o servomotor, por exemplo, na abertura dos mísseis e em outras aplicações. Você pode estar inserindo o servomotor no seu projeto. Não sei qual é o projeto que você tem, mas você pode estar inserindo um servomotor no seu projeto. Por exemplo, você pode estar fazendo uma pequena coberta com um servomotor ali, onde aquela coberta, aquela estufa, ela vai controlar a intensidade da luminosidade que incide sobre a planta. Então, tem muitas aplicações, mas muitas mesmo. Então, é um componente que você deve aprender a utilizar. Mas nesse projeto 25, nós vamos fazer o controle de um servo por meio de um potenciômetro, a fim de verificarmos o funcionamento básico de um servo motor. Então, nós vamos utilizar o potenciômetro na entrada analógica A0 e o servomotor ele tem aqui 3 cabos, ele tem 3 pinos, 3 conexões, GND, VCC, que a alimentação é 5 volts, e tem o pino de controle. Lembrando, eu estou alimentando aqui com 5 volts,
Mas o ideal, e se você for utilizar vários servomotores e tiver outros componentes, você utilizar uma fonte de alimentação externa, e eu vou mostrar aqui na prática, para alimentar um servomotor. Por quê? Porque ele é um motor. E um motor ele tem uma corrente já um pouco elevada para o Arduino. Então, se você puder conectar uma fonte de alimentação externa para o servomotor, você terá mais segurança. Então, visto o esquemático de montagem, eu não vou fazer o fluxograma porque o código é bem simples e nós vamos partir agora logo para o código. Aqui está o código. Esse código é o código do livro, tá certo? Ele é um código bem fácil de entender e depois nós vamos se aprofundar na análise do código em alguns conceitos. Mas o código, você tem aqui a inclusão da biblioteca servo, você cria um objeto servo para fazer o controle. Aqui você cria uma variável para armazenar o ângulo em que o servomotor irá rotacionar, né? Ele rotaciona, como nós vimos, 180 graus. Então, nós vamos estar aqui colocando um ângulo, uma variável para armazenar o ângulo. Você precisa definir aqui, através da função attach, aqui você precisa definir o pino que o servomotor estará conectado. Ou seja, o Arduino ele vai enviar sinais de controle para o circuito de controle, que eu vou mostrar para você daqui a pouco, para o circuito de controle que há no servomotor. Então, esse pino será o pino 5. Ou você poderia estar conectando aqui um outro pino que você queira aqui, né? Outro pino PWM que você queira conectar. Você vai inicializar a comunicação serial. Eu inicializei aqui, na verdade isso aqui foi eu que acrescentei, que eu estava fazendo alguns testes, mas não precisa. Aqui você vai fazer a leitura do potenciômetro na entrada analógica A0, através da função analog read. Depois você vai, aqui também, né? Não precisa. Depois você vai fazer uma conversão, tá? Do valor que você está lendo, do potenciômetro. É uma entrada analógica. E como nós vimos no vídeo passado, né? Abordamos bem essa questão da entrada analógica. E tem o projeto 5, parece, o projeto 5, que eu falo de entrada analógica também. Você pode acompanhar na descrição do vídeo. A entrada analógica da Arduino, ela possui um conversor analógico digitado de 10 bits. E esses 10 bits possibilitam uma divisão de 1023 valores, tá certo? Então, o valor retornado, o valor que o potenciômetro, que o Arduino vai ler no potenciômetro, é um valor que varia de 0 a 1023. Todavia, o servomotor, ele tem uma variação de 0 até 180 graus. Então, através da função map, eu consigo fazer uma correlação. Eu consigo fazer, por exemplo, aqui, para a variável ângulo, que varia de 0 a 1023, eu coloco aqui valor máximo 0 e valor mínimo 0 e valor máximo 1023, eu coloco aqui os valores correspondentes, como se fosse uma conversão de escala. Na verdade, como se fosse não. É uma conversão de escala. A função map, ela funciona e ela tem essa aplicação. Depois que a variável ângulo ela tem a conversão para um valor que vai de 0 até 180, você você escreve aqui no servomotor exatamente o ângulo que você quer, através da função servo, o nome do objeto que você declarou aqui em cima. Você pode ter vários servomotores, tá? Servo 1, servo 2, servo 3. Por exemplo, no próximo projeto nós vamos utilizar 2 servos, tá? E aqui você coloca servo1.write. Então você escreve exatamente o ângulo que você precisa. A biblioteca ela faz todo esse trabalho por nós. E você coloca a função delay aqui para dar tempo do servo motor atingir a posição que você quer. Afinal de contas, nós estamos trabalhando com microcontroladores. E microcontroladores executam seu ciclo de máquina em uma velocidade absurda. Então, se você, em determinados momentos do seu código, não der um delay, você pode ter conflito entre módulo, e a entrada analógica ela tem uma variação grande, não é? Muitas vezes ela tem uma variação grande. Decorrente à montagem, decorrente à interferência, ruído.
e você pode ter oscilações muito rápidas ali na leitura. Então, coloque o delay, e o delay é muito importante para outras fases do seu código. Mas vamos ver agora esse projeto funcionando na prática. Vamos lá? Aqui está a nossa montagem: servomotor, Arduino, potenciômetro e fonte de alimentação externa, como eu falei para você, tá? Então, aqui o servomotor ele funciona com 5 volts. Aqui tem 4 pilhas do e-mail, dá 6 volts, sendo que essas pilhas não estão carregadas. Só ter cuidado porque aqui não tem uma fonte de 5 volts, tá certo? Só ter cuidado com isso. E aqui, ó, você vai girando o potenciômetro, ó, e o servo ele vai obtendo movimento. Tem muito cuidado, por quê? Porque se tiver mau contato na protoboard, o valor da entrada analógica fica alterando, e aí o servomotor ele pode ter um funcionamento incorreto, tá? Então aqui, ó, vamos girar para o outro lado agora. Veja que legal. Beleza? Bem, depois de ver esse projeto funcionando na prática, eu queria ver com você agora a análise do código. Eu quero ver agora com você novos conceitos de programação que esse projeto ele nos possibilitou aprender. Então a primeira coisa é a função attach. Essa função attach ela pode usar 1 ou 3 parâmetros. Se for apenas um parâmetro, como nós utilizamos, você utiliza apenas o número do pino. Agora, se for 3 parâmetros, você vai definir o número do pino, você vai definir o ângulo mínimo do servo e o ângulo máximo do servo. Gustavo, qual é a importância de você utilizar isso? Imagina, você está utilizando um mecanismo de movimento, um servomecanismo, um mecanismo de posição. Imagine que você está em uma aplicação onde o seu braço robótico não pode vir muito para a direita. Por quê? Porque, vamos dar um exemplo aqui. Aqui você tem uma tubulação aquecida, por exemplo, e você quer evitar, seja por qualquer motivo, que o braço do robô encoste naquela tubulação aquecida. E o servomotor ele não pode variar de 0 a 180, porque senão ele vai tocar na tubulação aquecida. Então eu vou limitar o valor dele, o ângulo máximo dele entre... Imagine que tem a tubulação aquecida de um lado e do outro, ele limita o mínimo em 30 e o máximo em 90, por exemplo. Isso é algo que você terá que definir no seu projeto. Qual é o limite seguro para o seu servo trabalhar? Então você vai declarar nessa função. E fazendo, as demais funções são básicas, tá? E eu queria trazer apenas essa aqui. Você vai aprender a trabalhar com biblioteca e você vai ver que é básico, então eu só trouxe essa parte aqui, porque as outras instruções nós vimos no código. Análise do hardware, é importante entender cada componente desse servomotor. Preste atenção, isso aqui, como eu falei, é um servomotor. Ele contém dentro dele um motor de rotação contínua, um motor CC, um conjunto de engrenagens, um sensor de posição e um circuito de controle. Então, esse servomotor aqui, ele possui tudo isso aí dentro dele. E esse circuito de controle, o que é que acontece? Preste atenção. Eu tenho um sensor de posição aqui, e esse sensor de posição, ele transmite a posição do servo para o circuito de controle, que utiliza o motor de corrente contínua para ajustar o braço do servo. Veja que interessante. Então aqui, ó, você tem uma placa de circuito, uma placa de controle, e essa placa de controle, ela lê a posição do servo, lê a posição aqui do servo, ó, lê a posição do servo. Qual é a posição que está? 0 graus, é 15 graus, é 20 graus. Ele lê, ele verifica, ele envia para o circuito de controle. O circuito de controle pergunta, olha, qual é a posição que eu devo estar nesse momento? E quem vai enviar essa informação é o outro circuito de controle, que é a placa Arduino, que vai estar enviando essa informação. E o circuito de controle ele vai ajustar o motor de corrente contínua exatamente na posição que ele deve estar. E é exatamente assim que o Arduino faz esse controle. O Arduino ele envia pulsos PWM por meio da biblioteca servo e faz o controle do servomotor de forma precisa.
ele envia esses pulsos PWM, não é? As posições dos servos são definidas pelos envios de pulsos PWM e os intervalos entre esses pulsos. Então, é muito importante. Como iremos utilizar a biblioteca servo-h, ela fará esse trabalho por nós. Então, preste atenção. Aqui dentro, você tem um circuito de controle. E esse circuito de controle, ele recebe os pulsos PWM de quem? Da placa Arduino. E a placa Arduino, nós vimos aqui, utilizamos uma biblioteca. Essa biblioteca faz todo o trabalho PWM que é enviado para o servo. Veja que interessante. A biblioteca, ela abstrai essa função. Mas é importante você saber que ao enviar os pulsos PWM para cá, você tem o controle, aqui o circuito de controle, que ajusta a posição do servo por meio das leituras do sensor de posição. Então você tem aqui esse sistema de malha fechada. Muito legal esse servomotor. E também, trazendo aqui de forma também para aprendizado, existe o servo de rotação contínua, que é controlado da mesma forma. Porém, você controla apenas a velocidade e a direção do motor. Então aqui, ó, por exemplo, se você colocar um ângulo de 0, você rotaciona na máxima velocidade em um sentido. Se você colocar um ângulo de 90, ele é estacionário, ou seja, ele fica parado. E se você colocar 180, ele gira no sentido contrário na rotação máxima. Então, o servomotor de rotação contínua é interessante por quê? Porque você consegue fazer o controle preciso da rotação e o sentido que você quer rotacionar. Isso tem muitas aplicações. Você pode colocar, por exemplo, um servomotor desse, por exemplo, para fazer diversas aplicações, controle de velocidade de robô. Você pode utilizar um servo desse, por exemplo, se você quiser que o seu robô ele ande em uma velocidade, por exemplo, de 10 milímetros por segundo, 5 milímetros por segundo, você pode ajustar exatamente qual é a velocidade em que os servos estarão girando para você obter o efeito desejado. Então, eu ainda não tenho um servo desse de rotação contínua, mas se você acompanha o nosso canal aqui, o canal Hélio Gustavo, Exercícios e Projetos de Livro, tenha certeza que eu vou comprar um servo de rotação contínua e eu vou estar trazendo um projeto desse aqui para fazer um dos nossos projetos da Casa do Maker, Casa dos Jetsons, Maker na Casa dos Jetsons. Se você quer fazer projetos espetaculares, acompanhe o nosso canal. Se você gostou desse vídeo, assina o nosso canal, ativa as notificações. Se você quer ficar craque em Arduino, acompanha os nossos projetos aqui. Abraço!